Fui casada, nós tínhamos 3 filhos, temos três filhos, mas na época 2. E eu descobri uma gravidez de alto risco da 3ª. Ele comprou uma passagem, vendeu tudo que a gente tinha pra pagar essa passagem sem meu consentimento e ele foi embora pra Espanha da noite pro dia. Tudo bem, Thiago, até te entendo. E quando a pessoa é traída? E eu não tô incentivando a traição, porque é um desvio de caráter. Pra mim, a traição, ela pode ser perdoada. Pra ser sozinha, feliz. Porque dentro do meu casamento eu não me sentia feliz justamente porque eu me sentia sozinha dentro de um relacionamento. E quando a sogra não aceita o casamento do filho? Estar divorciada faz você, sim, muito mais feliz ao ponto de você se enxergar. Quando se tem um relacionamento, um namoro, um casamento que é muito conturbado, você automaticamente vai perdendo o interesse pelaquela carne. Eu fui casada há 30 anos. Meu marido me traiu por N vezes. Eu tô divorciado já há mais de 30 anos. Não me sinto sozinho. E quando o senhor estiver fazendo cocô na fralda, porque isso pode acontecer, quem que vai estar lá segurando a sua mão? Quem que vai estar do seu lado, olhando nos seus olhos e falando assim, você não está sozinho? Porque talvez não haja nada tão triste quanto terminar a sua vida sem ninguém. Falando assim, eu tô aqui do seu lado, pode ir em paz, pode encontrar Deus. Olá, eu sou Thiago Castro, médico pediatra, pai de 3 crianças, sendo 2 atípicas, autistas. Sou casado há mais de uma década com a Gabriela e hoje eu estou aqui para falar com 30 pessoas divorciadas. Separar quando se tem filhos é egoísmo. A cadeira tá mais comigo. Se é egoísmo, eu sou egoísta. Tudo bem. Eu me separei porque realmente eu estava vivendo um relacionamento tóxico, abusivo de ambas partes. Perfeito. Ambas partes quais? Ambas partes. De você e ele? Exatamente. Tá, vocês dois eram Tava ficando abusivos. insustentável. Perfeito. Tivemos filhos. Meu filho tem 9 anos hoje. Depois que eu me separei, eu não estava bem emocionalmente, porque também tive um processo de luto pela perda do meu pai. Divórcio, tudo no mesmo ano. Perfeito. Foi ficando cada vez mais difícil. E tive Covid logo em seguida. Então foi um caos, doutor. E assim, ele estava fazendo um inferno na minha vida. Eu não tinha mais... não admirava aquele homem. Tudo bem, mas ó, quando a gente tá falando de casamento, e nesse casamento a gente tá falando de união, quando não há um pai dentro de casa... Não havia. Mas quando não há de fato, estatisticamente, não no seu caso, a gente tem mais evasão escolar, a gente tem mais inclinação para promiscuidade, no caso dessas crianças, a gente tem menor cognição. Nós, enquanto pais, nós somos protetores. Uma criança que cresce num lar sem um homem, sem um pai, ele tem mais ansiedade, ele tem mais dificuldade no entendimento emocional dele. Como também sem uma mãe. Eu não tive outra opção. Eu precisava olhar para mim. Eu precisei sair dessa relação que estava me adoecendo. Eu não tinha estrutura para cuidar do meu filho. Sim. Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Não nasci de pai rico, tampouco casei com um. Então, não tive outra opção. Fui para casa de mãe, enfim, fiquei rodando. Eu estou procurando me encontrar até hoje. Mas não dá pra gente afirmar? Tá, pausou o tempo. Obrigado, tá, querida? Sinto muito pelo seu relacionamento, tá? Sim. Vamos lá? 2, 3 e... Consegui. Meu nome é Aline Macedo, tenho 33 anos, sou professora de balé e eu estou aqui porque eu defendo que as pessoas não têm que ficar presas aos erros do passado. Tudo Prazer, bem? meu Como nome é que você tá? Aline Macedo. Tudo bem, Aline? Eu tenho um filho com TDAH e TEPAC. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 12 anos. Perfeito. E ele teve câncer também. Perfeito. Então, foi bem? essa criança... Tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Remissão há 5 anos. Amém. E foi essa criança que pediu pra que eu me separasse. Perfeito. Ele chegou e falou, mãe, você sempre fala que vai separar do pai, mas nunca separa. Eu não aguento mais meu pai chegando de madrugada, você chorando. Ele chegava alcoolizado, agressões verbais, empurrões. Mas aí a gente entra no mérito mais uma vez. Eu não incentivo a manutenção do casamento quando há agressão física, agressão mental, agressão psicológica, a agressão, ou no caso, abuso patrimonial. Tem uma coisa importante também que os pais têm que tomar muito cuidado com o que eles falam para os seus filhos todos os dias, porque a gente planta no subconsciente informações relevantes e faz com que essas crianças elas sejam cerceadas. Quando você fala assim, o seu pai não presta,
Essa criança, vamos imaginar que seja uma menina, ela escuta crescendo que o pai não presta. Homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Qual que é o plantio na cognição, no intelecto dessa criança, na formação dela? Que homem não presta, que homem tudo trai, que homem tudo bebe, quando na verdade, estatisticamente falando, não é assim, tá? Existe um grupo de alcoólatras, existe um grupo de pessoas que são tabagistas, existe um grupo de pessoas que são viciadas em pornografia, mas a gente não pode afirmar que isso é a maioria. Eu acho que a gente educa pelo exemplo. Então, dentro de casa, meus filhos estavam tendo um exemplo de um homem que tem essas atitudes. Ele iria normalizar, iria crescer, iria replicar isso com outra mulher. Ou não. Porque, por exemplo... a minha filha podia replicar também aceitando. Perfeito. Porque nós crescemos, ou nós aprendemos com o exemplo, replicamos o exemplo, ou repelimos o exemplo. Quantas vezes você escuta histórias de pessoas que cresceram num lar quando o pai era alcoólatra e tudo o que ele faz, ela falou, eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Ou, por exemplo, a minha mãe sempre foi traída, agora eu não vou trair nunca minha esposa. A gente não pode falar que, só porque eu tenho uma criança que está vivendo Mas tem a chance. Toda a possibilidade. Quando não há um homem e uma mulher bem orientados, bem discernidos para fazer com que esse casamento dê certo, e aí você fala assim, mas ele era isso. Vocês se encontraram jovens, porque seus filhos têm e na verdade ele é 10 anos mais velho que eu. Perfeito. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 17 anos. E ele tinha 27 anos. Isso. Qual que é o passo? Quando a gente está num casamento, a gente vai construindo e formatando o caráter do casal. Ou seja, eu melhoro no meu casamento ano após ano, não o inverso, eu não regrido. E por que isso não acontece em via de regra? Porque no momento do casamento, no início do casamento, ao invés das pessoas estarem estudando para ser melhores, ao invés delas estarem vivenciando experiências, estar recebendo orientação, porque sim, eu posso orientar um jovem de 18 anos aos meus 40 anos e falar, o caminho é esse, esse, esse. Só que nós, na nossa juventude, nós geralmente vivemos pelos nossos comiseres, pelos nossos prazeres, a baladinha é mais legal, o barzinho é mais legal, a Netflix é mais legal. E aquele período que seria de maturação do casamento, ele é trocado por comiseres. Só que agora, 10 anos depois, é como uma criança que desenvolveu do 0 aos 10 anos com todo tipo de ambiente tóxico, todo tipo de ambiente problemático, ela já desenvolveu. E agora, ressignificar isso é o grande trabalho, é o grande desafio. Deveria ser assim, mas não é. Mas por exemplo, nós decidimos não ser. Em 8 anos de relacionamento, estava tudo bem. Já tinha traços, eu que não percebi. No último ano de casamento foi que ele começou com isso. Então, em vez de melhorar, piorou e muito. Mas então, no último ano, é uma decisão dele. Não, é uma decisão nossa de melhorar. Não, uma decisão dele de melhorar. Ele tinha que parar de beber pelos filhos, e não minha. Perfeito. Eu não posso tirar o copo da mão dele. É uma escolha dele não fazer pela família e pelos filhos. Eu concordo com você. Eu não estou argumentando, não estou incentivando, eu não bebo álcool, eu não fumo nada. Então, assim, eu sou uma pessoa que vive o que você está falando. Na verdade, o contrário do que você está falando. Quando eu digo uma decisão, é a decisão no dia 1 do casamento. No dia 1 do casamento, ele já era alcoólatra? No dia 1 do casamento, ele já tinha todos esses comportamentos? Não, e foi de adquirindo com o tempo, piorando com o tempo. Porque ao invés de melhorarem enquanto casamento, vocês só pioraram. E essa é uma decisão diária. Melhorar ou piorar é uma decisão diária. Mas é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. Se um não quer e o outro quer, não tem como. Mas você constrange no amor. Vou dar um exemplo da minha esposa. Minha esposa, ela tem uma vida inteira de fé. Ela tem uma vida inteira de evangelho. Eu nunca tive essa vida. E nem por isso ela colocou goela abaixo que você tem que ir à igreja e tudo mais. Eu via orando, eu olhava ela orando todos os dias por nós, pelo nosso casamento. E ela nunca jogou na minha cara ou falou, olha, se você não for o exemplo para os seus filhos, e o que eu me tornei? Eu me tornei uma pessoa cristã pelo constrangimento do amor. Eu tentei muitas vezes com o amor, até porque a minha família, por ser cristã, não, continua. E ali eu tentava continuar. Muitas vezes aceitei traição, aceitei ele chegando bêbado, e ele sempre prometia que ia mudar e nunca mudava. Então, é quando tem aquela frase, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Só que só quando um tá disposto a pagar o que muito vale, não tem como você obrigar a outra parte a pagar o que muito vale. É que essa é a sua experiência pessoal e que é uma experiência ruim. Mas que tem muitas mulheres que passaram por muitas coisas assim. Não todas. Não tem a menor dúvida. Tem as regras e tem as exceções. Existem muitas mulheres nesse momento que sofrem abuso. Existem muitas mulheres que ouvem a religião como uma desculpa para a melhoria, que essa pessoa está usando muitas vezes como uma manipulação, não, eu vou melhorar agora. Exato. Não há discussão sobre isso. A discussão aqui, central da conversa, é quando nós optamos por não estar mais, enquanto casal, cuidando dessa criança, de alguma forma a gente viveu pro nosso egoísmo, mas esse egoísmo começa lá no dia 1, ele não é no dia último, e toda essa jornada de melhoria não aconteceu. Seu marido não entrou alcoólatra, não entrou problemático, ele virou tudo isso durante o casamento. Eu acho que foi a melhor escolha para os meus filhos, porque domingo à noite, quando eles estão sentados, assistindo televisão comigo, e não tem medo de chegar um homem quebrando tudo, essa foi a melhor decisão. Mas essa é a decisão paz, certa. A calma,
pro meu filho, pro meu lar, para que ele tenha até um tratamento adequado. Perfeito. Hoje em dia, eu brigo na justiça com o pai do meu filho para que ele custeie os tratamentos, porque o divórcio foi não só de mim, mas foi dos filhos também. Perfeito. Então, não é fácil. A pessoa que ela escolhe se divorciar pelos filhos, ela escolhe os filhos. Ela escolhe manter os filhos, mesmo que isso custe o casamento. Perfeito. E aqui eu não tenho discordância nenhuma com você. Num casamento no padrão que você tem, não há a menor discussão que deve se separar, deve apartar-se, porque a pessoa ela é abusiva, ela é alcoólatra, todos esses desafios. A gente não pode ter agressão física com criança, a gente não pode ter agressão psicológica com criança, porque essa criança com agressão psicológica é um adulto com mais ansiedade. Sim. Com mais ansiedade, ele tem mais tendência à frustração no mercado de trabalho, ele aceita empregos piores, ele aceita pessoas piores. Ele podia introduzir o álcool na vida do meu filho e a pessoa, quando ela bebe, quanto mais nova, a probabilidade de se tornar um alcoólatra é maior. Perfeito. Então esse era o meu maior medo. Ele tinha disponibilidade. Obrigado, tá? Sinto muito, tá? Meu nome é Raíssa, tenho 25 anos, minha profissão é social media e eu estou aqui para debater porque eu venho de um divórcio que, na verdade, não foi uma opção. Essa opção foi tirada de mim e eu acredito muito que as pessoas têm que valorizar a própria vida primeiro, antes de estar encarando um casamento, passando por cima de tudo para manter aquela relação. Olá, tudo bem? Como é que você está? Prazer, Raíssa. Quais são suas considerações e pontuações sobre o tema? Eu queria te fazer uma pergunta. E quando a pessoa não tem opção? Não tem opção de quê? Do divórcio. Por que não tem opção do divórcio? Vou te contar um pouco da minha história, Perfeito. certo? Fui casada, nós tínhamos 3 filhos, temos três filhos, mas na época, 2. E eu descobri uma gravidez de alto risco da terceira. E no meio desse contexto, ele comprou uma passagem e vendeu tudo que a gente tinha para pagar essa passagem sem meu consentimento. Quando eu cheguei em casa, as coisas já haviam sido vendidas. E ele foi embora para a Espanha da noite pro dia, construiu outra família lá. Até hoje eu não sei onde ele está e eu não recebo pensão. Porque ele é o quê? Egoísta. Sim. Que é justamente a pauta. A pessoa que se divorcia, e no caso é ele, a pessoa que se aparta, a pessoa que desiste, a pessoa que foge, ele é egoísta. Ele vive só para os seus caprichos. Você aqui nesse caso é a vítima, mas ele é o egoísta. Certo. E ele foi egoísta por não cuidar dos seus filhos. Porque uma vez que ele não cuida dos seus filhos, primeiro, essas crianças já têm um nível de rejeição. Eu fui rejeitada pelo meu pai. As 3 crianças foram rejeitadas pelo pai. As crianças rejeitadas pelo pai, aquele mecanismo em cadeia que eu falei, mais risco a promiscuidade, que é uma tristeza, mais risco a entorpecentes, coisas ilícitas, mais evasão escolar, mais depressão. Olha o prejuízo de quando uma pessoa, no caso um pai, ele desiste da família. Ele opta pelo mais fácil e vive pelo seu capricho e seu egoísmo. Agora, por que ele foi? Eu não sei, não conheço, é a sua resposta. Sim. Talvez ele foi para viver uma experiência legal, talvez ele tinha um caso com essa outra pessoa, talvez ele não fosse homem suficiente para aguentar o peso, e é um peso, de cuidar de 3 filhos. Sim. Mas o homem carrega esse peso. Ele tem que dar conta para proporcionar aquilo que a mulher precisa para viver. Mas você não concorda comigo que se eu tivesse tomado a decisão do divórcio antes dele, eu teria poupado de passar por tudo isso? Ou eu estaria sendo... Eu não sei como era o casamento de vocês, se era um casamento ruim, esse casamento era terrível, esse casamento já era patológico e a gente chegou no momento em que ele simplesmente foi embora, porque se você está falando que você pensaria no divórcio antes, significa que havia muitos sintomas e sinais. E não que ele saiu da noite pro dia vendendo tudo e escondeu. Você concorda? Concordo. Mas assim, tem todo um contexto que não dá pra contar aqui, com certeza. Mas não era um casamento abusivo a nível de violência. Teve traições, sim, teve traições. Mas partindo daquele princípio de que as pessoas mudam e que a gente pode ter a coragem de enfrentar e ser resiliente para recuperar esse casamento, se eu não tivesse tentado a coragem e ser resiliente para perdoar uma traição e me manter ali, eu teria poupado de viver coisas que vieram depois. Perfeito. É importante a gente dizer também que você falou traições, ou seja, com um S de plural no final. Quando a gente perdoa, perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa não fazer nada. Perdoar é uma oportunidade que vocês dois estão tendo de fazer tudo diferente e melhor. Sim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas perdoam, passa ali 1 ou 2 semanas vivendo relativamente de forma diferente e depois todo mundo desiste, todo mundo se sabota. Porque qual que deveria ser o compromisso? O compromisso da resiliência. O que é resiliência? Porque se você leva ao pé da letra, por exemplo, um livro importante, a gente não vai tomar mérito aqui de religiosidade, mas a Bíblia é um livro importante. Se aquilo ali é um pé de cabeceira seu e se as coisas que estão sendo ditas ali são importantes e agora você começa a vivenciar, estudar sobre, exercer sobre, você concorda que há uma mudança nas pessoas. Porque se não houvesse mudança, se não houvesse perdão, a gente aqui poderia desistir de tudo.
Certo, mas a partir do momento pelo qual ele não muda, eu estou disposta, ele não está. Traições no plural, sim, mas na época tinha sido uma só. As outras eu fui descobrindo ao longo do tempo quando ele foi embora, até porque vender tudo e ir embora é uma traição. Perfeito. Por mais que não seja no relacionamento. Perfeito. Volto mais uma vez. Se eu tivesse percebido isso antes, eu teria me poupado de viver essas coisas. E eu decidi permanecer. E Sim. por esse motivo, tudo isso aconteceu comigo. Mas o que a gente pode concordar é que, mais uma vez, divorciar-se, que foi o caso que ele fez, separar-se é egoísmo. E abandonar os filhos é egoísmo. Então foi egoísmo. E nesse sentido a gente está de acordo, concorda? Concordo. Então a gente está de acordo. Mas você não concorda comigo que dá pra você não deixar a situação virar tão extrema? Desde o primeiro dia do casamento. Desde o primeiro dia, você tem que construir para que esse casamento não chegue nesse momento. Um não constrói sozinho. Mas começa São dois sempre por nós. Juntos. O problema é que nós queremos fazer a mudança no outro, quando a gente não faz a mudança primeiro na gente. Certo. Quando a gente muda primeiro nós, a gente consegue mudar o outro. Acabou o tempo, tá? Obrigado. Casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Vim do Rio Grande do Sul pra cá e não falar daí, né? Mas vamos lá. Meu filho é gaúcho também. Meu filho é gaúcho, taquarense. Tá. Bom, a pauta é: o casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Não mata. O senhor concorda? Eu concordo. Que a pessoa só melhora com o casamento? É isso aí, nós estamos no mesmo barco. Então... Então tá bom. Obrigado por senhor ter vindo do Rio Grande do Sul. Ah, bom, obrigado. Verdade. Olha lá, pode entrar. Bom, doutor, casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Casamento não é sinônimo de testosterona, né? E o amor, ele é uma coisa, o desejo sexual é outra. Perfeito. Eles podem existir sem um depender do outro. E as relações, elas amadurecem. Tem pessoas também que elas têm, você como médico com certeza sabe, questões psicológicas, físicas, que podem matar a sua libido, Sim. né? Mas essas coisas também acontecem fora do casamento. Sim. Então não é necessariamente o casamento o problema. Porque o desejo sexual, ele está em via de regra, além de todas as questões fisiológicas e hormonais, pautada no desejo daquele parceiro. Então, para você, o que é importante em um parceiro? O que você admira num homem? Muita coisa, mas Pode não falar? É só o sexo. Não, né? Sexo é a única coisa que vocês não admiram, tá? Brincando. Mas quais são as coisas que você, ao olhar o seu marido, ao olhar uma pessoa que você está interessada, o que de fato faz assim você desejar esse homem? Ao fato de você se entregar para ele todas as noites ou boa parte das noites durante o ano? O caráter, a Perfeito. maneira como ele me trata. E aí você concorda que se você está num casamento onde um homem tem caráter, onde um homem produz frutos para a sociedade, esse desejo ele não diminui, porque ele não está necessariamente mais agora pautado no carnal, no físico. Não é mais o corpo jovem, não é mais a aventura. O desejo ele aumenta justamente porque você admira mais e ama mais essa pessoa. Então o problema não é o casamento. O problema, nesse caso aí, é com quem você está. Se essa pessoa não é esse homem, e aí entra no princípio, porque o casamento é para ser feito de duas pessoas que melhoram a cada dia. Vou te dar um exemplo meu, e exemplo não serve para nada, tá? Ou serve quando a gente está falando de ciência. A gente chama de casuística, né? Eu tenho uma mulher que passa por gravidez 3 vezes por ano, e ela fica absurdamente linda nessa gravidez. E por incrível que pareça, é na gravidez que a gente mais namora, porque tem questões hormonais, legais, e aí vem o puerpério. Aí nesse puerpério é natural a gente entender que vai ser um período com menos intimidade. Mas olha só que interessante, os números mostram que casais, eles namoram entre 3 vezes por semana ou até 7 vezes por mês. Então um casal, ele namora entre 3 vezes por semana, dependendo do casal, até 7 vezes por mês. Hoje o solteiro, porque a gente está falando sobre sexo, né? O solteiro, em via de regra, quando você pega um ano inteiro, ele namora ali 7, 8 vezes por mês, todos os meses? Possivelmente não. Então, o casamento te dá mais oportunidade de ter intimidade. Intimidade é bom, sexo é bom. Mas não quer dizer que você vai ter. Mas é não que o é uma realidade 100%. Não, é que o que ter... vai aumentar o desejo. Mas é que a gente está comparando o casamento versus solteiro. Estar solteiro vai garantir com que você tenha mais libido? Não, mas casamento também não. Depende, porque se somos casados e eu cuido de você, fazendo com que você tenha menos depressão, menos ansiedade, se eu cuido de você para que você seja uma mulher que se cuida melhor do seu corpo, você se sente melhor com você mesmo, você se sentindo melhor com você mesmo, você não vai ter mais desejo? Mesmo assim, pode acontecer de não, como eu falei. Pode. Existem dezenas de questões que podem impactar na libido das pessoas. Não tem a menor dúvida que todas elas precisam de ajuda. Mas dizer também que é o casamento que diminui essa libido não é a verdade absoluta. Não, não é. Vamos lá? Tira ela, né? Já levanta logo. Meu nome é Regina Célia de Oliveira Gonçalves, eu tenho 60 anos e estou aqui porque eu estou divorciada há 4 anos
e esse tema me interessou muito, principalmente por ser tão doloroso o divórcio. Olha, eu discordo completamente. Eu fui casada há 30 anos, meu marido me traiu por N vezes. Lá atrás você falou que tem que existir o perdão, concordo. Eu tenho doutrina, sou hiper religiosa, confio em Deus e tenho uma linha direta com ele. Só que tudo tem limites, né? Mas olha só, o desejo não caiu porque o casamento era ruim. O desejo caiu pelo erro, pelo pecado dele. Você deixou de desejá-lo mais porque ele estava sendo com outras mulheres. E talvez ele deixou de te desejar tanto porque agora ele estava consumindo outras coisas fora. Por que as pessoas perdem interesse dentro do relacionamento? Porque eles estão consumindo pornografia. E aí, quando consome pornografia, aquilo da pornografia é muito interessante, é muito legal, é muito bacana. E você tenta trazer aquilo para dentro do teu relacionamento, não acontece. Quando você consome o mundo externo, os prazeres externos... Mas por que no início... por exemplo, eu casei, tá? Perfeito. Até 10 anos de casado, eu tinha relação sexual quase todos os dias, vamos colocar. Aí, mas minhas amigas ficavam malucas, para dizer a verdade. Aí, depois de 2 anos, caíram para 3 vezes por semana, daqui mais 5 anos, 2 vezes por semana, aí 1 vez por semana, até ele ir embora de casa. Eu quero entender... Sim. Então, não é. Eu discordo com você que não é a prostituição. Porque ele mesmo, ele fazendo fora, ele tinha vontade com a minha pessoa. Mas era você que não tinha vontade mais com ele. São duas coisas distintas. Desejo é são diferente. Duas coisas distintas. Desejo é diferente de quantidade. Exatamente. Perfeito. Tá? E eu tenho desejo, sim. Perfeito. Eu sou muito assexuada, eu adoro, e ele sabia muito bem disso. Perfeito. Eu não tenho vergonha de dizer. Tá tudo eu bem. fazia com meu marido, saudável. e é saudável, Perfeito. exatamente isso. Então, ele tentava me suprir no início. Pessoal, pausou a senhora. Obrigado, tá, querida? Obrigada a você, querida. Vai. Olá, tudo bom? Aline, 39 anos, arquiteta. Vim aqui debater sobre isso porque eu acredito que muitas vezes a gente segue casada só pra manter uma aparência, um status. Eu sou divorciada há 3 anos e o que eu percebo dos casamentos ao meu redor é que 90% não está feliz. Qual é seu nome? Aline. Desculpa, não lembrei o nome. Não tem problema. Eu quero te fazer uma pergunta, né? Você falou agora sobre que no casamento a gente constrói com o tempo, aquela coisa toda. Como que você justifica a quantidade de casas, por exemplo, de swing ou de casais que têm procurado uma terceira pessoa? É que a gente vai fugir do tema, tá? Não necessariamente, porque você me falou Faz o tema e conclui com essa questão. Então, assim, o casamento não necessariamente diminui o desejo, tá? Então, isso, ele só aumenta. Ele só aumenta. A pessoa, ela deseja mais estar com outra, ela deseja ter mais intimidade com outra, ela deseja estar mais próximo. Beleza. Aí você me trouxe aqui, por que tem tantas casas de swing? Conclui. E não só isso, não só casas de swing, como casais que aparentemente estão super felizes, como você mesmo, a gente vem falando do casamento super feliz, moderno, instagramável, que optam por uma terceira pessoa, sendo que você está feliz com esta pessoa que você escolheu. Porque essa pessoa, ela se corrompeu pelo mundo. A resposta é muito simples. Eu, quando permito que algo entre uma união que deveria ser eu, você e Deus apenas, eu tô me corrompendo pelo mundo. Ou seja, eu tô me corrompendo pelos prazeres da carne. E aí, quando você olha aquilo dali, que parece ao primeiro contato muito atrativo, muito interessante, porque nós todos somos carnais. Não há como eu não falar uma mulher bonita e ela não ser bonita. A realidade é a realidade. O belo, o bom e o agradável, ele é belo, bom e agradável. Então, mas por que existe tanto? É pelo mesmo motivo que existe tantos tigrinhos, existe tanta casa de apostas, existem tantas pessoas inclinadas ao álcool, à bebida. Por quê? Porque nós somos fracos, porque a gente não se mantém dentro de um relacionamento. Mas eu quero isso para apimentar o relacionamento. Você só quer apimentar algo quando você deixa que esse algo entre no seu relacionamento. Por exemplo, e aí, não sou eu e não é a maior parte das famílias, tá? Eu não tenho esse desejo, não tenho essa vontade e não faz parte da pauta da nossa discussão no dia a dia. Agora, se eu começar a assistir um pouquinho, ver um pouquinho, começa a despertar o interesse. Porque você só começa a despertar interesse daquilo que você está consumindo e vivenciando. Eu vou consumindo pelas beiradas. Nunca começa. O usuário de crack não começa com crack. Ele começa com drogas menores. Geralmente ele vai ao uso da maconha, cocaína, heroína, ele chega no crack. Então, onde começa essa vontade pelo diferente, pelo atópico, pelo amórfico? Começa, às vezes, no consumo da pornografia. E aí essa pornografia começa a parecer muito normal, muito natural. Daqui a pouco essa pessoa está aceitando falar, vamos trazer uma pessoa. Daqui a pouco a gente está fazendo suruba. É isso que acontece. Tá, mas você falou que o tema do assunto aqui, o desejo só aumenta. Sim. Se o desejo só aumenta, eu não tenho necessidade de outra pessoa. Mas aí não é sobre desejo, é sobre padrão. É sobre... padrão não, desculpa. É sobre perfil. Porque o padrão não é esse.
Se você for pegar para a maior parte das pessoas, elas não têm esse desejo de ir para casa de swing. A maior parte das pessoas. Se você fizer uma pesquisa, e deve ter esse tipo de pesquisa, mas eu sou cientista, eu sempre estou estudando. Esse tipo de situação não é padrão, isso é o incomum. É que a gente não vai perguntar para uma roda de 30 pessoas quem gostaria de estar numa casa de swing aqui. Assim como a gente não pergunta numa pesquisa, a gente faz essa pergunta na pesquisa e a pessoa também não responde, porque essa pesquisa vai ser levada adiante. Não, porque não mostra o nome. Exatamente, não mostra o nome. Porém, quando a gente está falando... Quando você falou de casa de swing, eu não falo só casa de swing, eu falo de pessoas no relacionamento, ou eu quero voltar no tema que não é carnal. Você falou que é carnal. Perfeito. Então ele não aumenta, como a nossa colega estava falando antes. Então ele acaba não aumentando. Ele só diminui com o tempo de casamento. Mas não necessariamente por conta do casamento. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho 50 anos e eu tenho 50 anos, a minha fisiologia é uma, minha questão hormonal é uma, e eu estou na rua. Ou seja, eu estou separado. E às vezes eu me relaciono com uma pessoa, me relaciono com outra, vou me relacionando com algumas pessoas ali. E essa mesma pessoa com 50 anos casada, a qual a cada dia mais ele admira a parceira, onde eles têm uma intimidade, onde existe servidão, existe entrega. E aí, essa pessoa, comparada a ela mesma, que estaria pelo mundo consumindo todas as coisas do mundo, é natural que ela tenha muito mais fácil de ter uma ereção, ou no caso um desejo, quando ela vive algo único. Porque se ela está vivendo todos esses comiseres do mundo, a cabeça fica distorcida. Porque qual a maior causa de ejaculação precoce e impotência masculina? Pornografia. Aí o homem não tá conseguindo transar com a mulher porque ele tá consumindo pornografia. E porque na pornografia ele consegue um prazerzinho, um caprichinho muito rápido, com 2, 3 minutinhos de vídeo. Só que aí quando ele está na frente da esposa, é a hora que ele não consegue. Não trazer o mundo pra dentro do relacionamento é mais seguro e te mantém com mais libido, com mais vontade do seu parceiro e da sua parceira. Eu continuo não concordando, porque se a gente tá falando de carne, a gente não tá falando de relacionamento. Assim, perfeito. Né? A gente entrou nessa pauta, tipo, sexo é uma coisa, que você falou no começo que uma pessoa solteira não consegue manter, é mais difícil de manter a quantidade de vezes. Eu discordo totalmente. Hoje, solteira... Quantas vezes você faz por semana? Complicou. Pois é. Umas 4, 5, talvez. Eu faço umas 3 a 4 vezes por semana há 10 anos. Coloca o ano inteiro isso daí. Eu acho que... Então... Coloca o ano inteiro. Bem, eu coloco, mas... Quem fez mais sexo? Eu garanto... Em 3 anos, eu garanto que eu fiz mais do que em 10. Em 3 anos separados. Mas se nos últimos 3 anos eu fiz 3 a 2, 3 vezes por semana... Eu faço de 4 a 5 vezes por semana. Mas todos os meses, de todas as semanas... Ou até mais. A gente tá falando daquilo que não é o padrão, porque você não é o padrão. Não sei, né? A gente tá falando de um padrão, a gente tá falando com você dando uma ponto de vista de quem foi casado. Mas você já foi divorciado? Nunca. Então você não tem o outro lado. Mas... Tá bom. Ah, tá. Eu tenho uma história muito boa pra contar. Meu nome é Leon Felipe, tenho 22 anos, sou criador de conteúdo digital. Tô vindo hoje pra conversar sobre isso porque eu tô passando por isso mesmo eu sendo muito novo. E eu acho que é o momento certo de eu conversar sobre isso. E aí, você tem uma história muito boa pra contar? Conta, então. Tem um caso muito bom pra contar. Que a outra moça faz sexo 4 vezes por semana durante 3 anos. Vamos lá, exato, ou seja... Bom, eu discordo porque depende... Tudo bem que depende de casal pra casal. Mas no meu caso, eu vou contar o meu caso. A gente é muito novo, era muito novo juntos, etc. Eu tenho 22, ele tem 20, fez 20 agora. Enfim, muito cedo. Só que assim, quando se tem um relacionamento, um namoro, um casamento que é muito conturbado, você automaticamente vai perdendo o interesse pelaquela carne. Mas aí o problema não é a carne, é a conturbação. Então, mas vamos supor, você é casado, correto? Perfeito. Vamos supor que sua mulher fez algo muito ruim que machucou você ou que mexeu com a sua cabeça. Mas no meu caso, eu não consigo ter uma relação com a pessoa que me fez mal naquele momento. Mas por conta do tempo. Porque dia após dia, minha esposa me conhece mais e eu a conheço mais. Depois de 10 anos, eu sei aquilo que não lhe faz bem e ela sabe o que não me faz bem. Então essas tribulações, elas deixam de existir. Problemas existem, não existe casamento perfeito, não existe casamento na bolinha, não existe nada disso. É resiliência, é amor, é servir o outro. Amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é mandamento. Vai, amai-vos uns aos outros. Ele não falou que era um sentimento, ele falou que era um mandamento. Sim. Então, quando eu decido amá-la todo dia, fazer aquilo que é importante para ela, por que nós vamos ter tribulações diárias? Podemos ter divergências em algum momento. É natural. Às vezes, você nem sabe, e principalmente nós, homens, a gente nem sabe por que o parceiro ou a parceira teve ali algum problema. Mas a gente respeita de falar, hoje não é o dia de mexer com a onça, deixa a onça quietinha, que amanhã a gente namora. É dessa forma. O problema não é o sexo, o problema nesse caso é a tribulação. Então, mas no caso, o que eu tô falando, quando a gente se conheceu, era... Enfim, perfeito. Perfeito, tudo bem. Mas como você disse, que o namoro e casamento se constrói com o tempo. Sim. Correto? Quanto tempo você viveu pra dizer que lá na frente não seria melhor? Mas assim, eu acho que a gente não precisa de outro tempo pra ver que aconteceu com a gente no passado, que o presente seja melhor que o antes, você consegue me entender? Entendi. Aí a gente teve acabou o nosso tempo. Um relacionamento... Desculpa. Obrigado, tá? Eu não vi. Obrigado. Obrigado. Tá? Sogra no casamento é apoio e não problema.
Oi. Discordo, porque eu acho que quando você tá com uma pessoa e você decide ficar com ela no final da sua vida, a sua mãe começa a virar terceiros, ou melhor, segundos. Porque primeiro, a sua mulher ou seu esposo. Perfeito. Correto? A gente tá de acordo, então. E quando a sogra não aceita o casamento do filho? É que ela não entendeu o princípio básico. Apartar-se da sua mãe e agora viver uma só carne com a sua esposa. Ou seja, a mãe deixa de ser a mulher mais importante na vida do filho e se torna a esposa. Só que o que acontece? As pessoas não estão prontas para esse diálogo. Sabe qual é o diálogo que eu tenho com meu filho de 9 anos de idade? Filho, qual é a mulher mais importante da sua vida? Aí ele fala, a minha mulher, com 9 anos de idade. Ele não falou a mãe. Só que o que acontece? Essas mães, e são vocês aqui, todos nós, eu não. Todas essas mulheres, um menininho agora de 9, 8, 7, 6, 15 anos, você é o neném da mamãe. Você é a criança, a mamãe é a mulher mais importante da sua vida. A mulher tem um monte, mas mãe tem só uma, quando na verdade ela deveria estar plantando justamente o contrário. Mulher tem que ter só uma também, porque senão vira essa bagunça, que tá todas essas mulheres falando. Então nós estamos de acordo que depois que o homem cresce, escolhe casar, a mulher se torna a mulher mais importante da vida dele. Alguma contraposição nisso? Bom, mas, tipo assim, tem vários casos entre si. Tem casos também que o marido, que no caso do casal sem ser a mãe, não concorda com isso também. E acaba deixando a mulher de lado. Pra dar apoio à sogra. Mas aí qual que é o problema? O problema tá na identidade desse homem. Que esse homem ele ainda não é homem, ele ainda é menino. Porque se ele olha a mãe dele como a pessoa mais importante da vida dele, ele não se tornou homem ainda. Ele ainda tá vivendo a síndrome do Enzo, a síndrome do menino que é filho de mãe. E que quando brigar com a mulher, sabe o que vai fazer? Tomar um leite no copo da mãe, um leitinho na casa da mãe. E a mãe deste menino, que não é homem, sabe o que ele vai fazer? Eu vou fazer a comidinha mais gostosa que você faz. Ao invés de falar, infeliz, sai daqui e vai pra casa da tua mulher resolver os problemas com a tua mulher. Então o problema é o menino, é o homem nesse caso. Então, mas aí, o meu questionamento é, sogra não é o problema. Sogra, inclusive, é apoio. E ela pode ser apoio. Apoio não significa pessoa central. É apoio, quando você tem um apoio. Mas no caso, você concorda comigo que ela pode ser apoio quando ela concorda que ele deve estar feliz com a mulher que ele ama, sem ser a mãe dele. Sim. Mas a partir do momento que ela quer fazer intrigas com o filho dela, com a esposa ou o esposo dele, e quem resolve, aí não é mais apoio. Mas é exatamente o que eu defendo. Eu defendo que a mulher seja a principal pessoa e que se essa mãe ela está arrumando confusão com o casamento, aparta-se da sua mãe. Saia de perto. Não tem nenhum problema, porque você tem que defender a tua esposa até mesmo contra a tua mãe. E isso não é deixar de honrar pai e mãe, muito pelo contrário. O filho que separa a esposa dele e prefere a mãe dele. No caso, esse menino o que precisa que a esposa crescer. Esse menino precisa crescer. É assim, e eu aqui, eu tenho meus filhos. E os meus filhos eu tô orientando como você tem que crescer. Mas a pauta do tema é aquilo que eu falei. A sogra não é problema. Ela inclusive, é apoio. Tá bom? Obrigado. Ok, imagina. 1, 2, 3, pode ser. Ai, deixa eu ver. Ai. Já foi. Meu nome é Carla Freire, eu tenho 40 anos, sou formada em Direito e atualmente estudo Psicologia. Estou aqui para debater sobre relacionamentos, sair de um relacionamento abusivo com um narcisista. E eu tenho uma página no Instagram que fala sobre relacionamentos abusivos. Converso com muitas mulheres sobre relacionamentos abusivos, sobre o divórcio, sobre separação. Por isso, sou estudante de Psicologia, super curiosa, adoro Freud. Sabemos de toda a teoria do Freud, que os nossos problemas vêm lá da infância. Quando a gente fala de transtorno de narcisista ou quando a gente fala de transtornos mentais, a gente sabe que a mãe, na grande maioria falando de homens heterossexuais, a mãe, que é o X da questão dos transtornos. No meu caso, foi o mesmo. Ex-sogra, a mãe do maravilhoso do meu ex, ela tem problemas sérios e que, logicamente, ele absorveu e transformou ele em um narcisista. Não tinha como ela ser uma solução. Não tem como ela ser uma solução na vida dele. Não tem como ela ser um apoio. E nem ser como apoio para nenhum relacionamento que ele tiver. Não foi que falhou no meu ou no anterior. Porque ela causa mais problemas e confusões na cabeça do filho dela do que qualquer outra pessoa. Mas você fez 3 questionamentos distintos, eu vou responder os 3. Eu fiz afirmações. Perfeito, você fez 3 afirmações distintas, eu vou separar as 3. A primeira delas é que você falou, bom, os nossos problemas vêm da infância. O que a gente vê na prática é as pessoas que, a palavra é vitimizar, vitimizam-se dizendo, eu fui maltratado, a minha mãe me bateu, eu fui maltratado na escola. Essas pessoas, elas geralmente terceirizam a culpa sobre quem elas são. E esse é um grande problema, porque se você se vitimiza, você terceiriza a responsabilidade sobre a tua mudança, você nunca muda. Então essa é a primeira parte, quando a gente está falando sobre sogra. A segunda parte, não menos importante, é que quando você traz a sogra é narcisista, problemática, a sogra que interfere dentro do casamento deve ser repelida pelo marido. Quem defende o casamento em detrimento à sogra é o marido. Então, teu ex-marido deveria ter sido suficiente falar, olha,
Aqui as regras são as minhas. E se você vivenciar essas regras, vai ser um prazer tê-la dentro de casa. Mas isso é quando você se relaciona com uma pessoa que não tem um transtorno. Esse deveria ser o papel. Esse deveria ser o papel do seu filho. Essa é a regra. E a terceira parte, não menos importante, a sogra é um apoio. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu tenho 2 filhos autistas. O do meio precisa que alguém durma com ele. Sim. Quem está dormindo com meu filho autista? Sim, a sua minha sogra. A minha mãe é a sogra que apoia. Então ela é isso um apoio. Eu posso te falar com certeza. Mas ela não é o problema. Ela só se torna um problema quando o casamento não sabe como conduzir diante a sogra e deixa ultrapassar o limite. Sabe por quê? Sim. Onde está o problema? É eu ultrapassar o teu limite e você ultrapassar o meu limite. Isso é a regra de qualquer relacionamento. Perfeito. Agora, a gente não pode dizer essa afirmação como uma regra, que a sogra é o apoio. Mas se a gente olha na instituição chamada família, quando a gente pega os anciões eles têm um papel. Quando nós pegamos os avós, eles têm um papel. Ah, mas o meu avô, ele fica só no TikTok, no celular. Mas baseado em quê, os anciões? Baseado em quê? Na antropologia. A antropologia, se a gente olha a evolução dos últimos 10 mil anos do homem, ela segue um padrão. Ah, mas pode haver neurodiversidade, pode ter diversidade, pode ter constituições diferentes? Pode, mas quando a gente está falando de padrão, e o padrão é um avô, uma avó, deveriam ser as pessoas que no puerpério vão lá ficar mais alguns dias, porque para a mulher é muito difícil o puerpério. Sim. E só temos 5 dias de licença paternidade. Então, e quando a gente fala de casais que não têm filhos, que hoje só vem crescendo, a tendência é realmente os casais e as mulheres não querem ter filho. Então a gente não pode só tratar dessa ajuda materna ou paterna em relação aos filhos. As sogras e os filhos, essa relação filho e mãe é uma relação muito complicada e geralmente ela vem para o matrimônio. Quando não há filhos, que foi o que você falou, há conhecimento. Se você for lembrar, a sua mãe, provavelmente ela recebeu uma receitinha de caderno que vinha ali, o como fazer o bolo A, como fazer o bolo B. Ou seja, as pessoas mais velhas elas deveriam passar conhecimento para as pessoas mais novas. Mas nem todas têm esse discernimento, nem todas têm sabedoria para passar. Mas é o papel. Não, eu discordo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vive na bolha de conhecimento que a gente está inserido aqui no Sudeste ou em outras regiões. Mas não há bolha de conhecimento, há decisão, porque hoje a informação ela está acessível a um clique de qualquer pessoa. Discordo. A mesma pessoa que fica 4 horas por dia na rede social. Nem todo mundo tem acesso à internet. As pessoas que estão nos assistindo têm acesso. Aqui sim, mas nem todas as pessoas têm. No Brasil, a imensa maior parte, a avassaladora maior parte dos brasileiros tem acesso à internet. Mesmo não tendo ali coisas básicas para alimentação. Ou seja, as pessoas estão a um clique de acesso de informação. É uma decisão elas quererem serem melhores e mais capacitadas ou não. Eu não concordo. Tá bom. Por isso que eu até já parei, porque eu já tinha visto as mãos. Obrigado.